Bom, essa é a próxima aula, são sobre sequências numéricas. E o que são sequências numéricas? É uma ordem de elementos que segue algum padrão. Botei aqui um exemplo, 1, 3, 5, 7, essa é uma sequência dos números ímpares. Eu posso escrever esses termos assim, da seguinte maneira. Esse 1 é o termo da primeira posição, então eu vou escrever A1. A1 igual a 1. O termo da segunda posição eu vou chamar de A2, que é 3. O termo da terceira posição, 5. E o termo da quarta posição, 7. Aqui, ó. A1, A2, A3 e A4. Eu vou chamar de AN o termo na posição N, onde N pode ser qualquer número. Se N for 1, é o termo da posição 1. Se N for 2, é o termo da posição 2. Se N for 10, é o termo da posição 10. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho essa sequência aqui. 6, 9, 12, 15, blá, 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 blá. O termo da primeira posição é A1, o termo da segunda posição A2, terceira posição A3, quarta posição A4. Eu quero criar alguma fórmula, algum modo que eu consiga determinar todos os elementos dessa sequência. Vamos ver aqui, ó. O termo A1, termo da primeira posição, é 6. Vocês conseguem ver que o termo da segunda posição é o termo anterior mais 3? Tendo sempre de 3 em 3. Daqui para cá eu somo 3, eu somo 3, eu somo 3, eu vou somando 3. Então, o termo da segunda posição é o termo da primeira posição mais 3. O termo da terceira posição é o termo da segunda posição mais 3. O termo da quarta posição é o termo da terceira posição mais 3. Eu estou sempre pegando o termo anterior e somando 3. Então, eu posso reescrever essa minha sequência assim, ó. Esses termos N pode parecer um pouco confuso, mas é só pegar a prática. Mas olha o que está escrito aqui. Eu tenho o meu primeiro termo, 6, e eu tenho um termo da posição N igual ao termo da posição N menos 1 mais 3. O que significa esse N menos 1? Significa o termo da posição anterior. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos escrever agora seguindo essa ordem. Se A1 é igual a 6, A2 é igual a 2 menos 1 mais 3. Eu peguei esse N, aqui N vale 2. Então, eu vou pegar N menos 1. N menos 1, 2 menos 1, 1. Então, o termo da segunda posição é igual ao termo da primeira posição mais 3. Então, A2 é igual ao termo da primeira posição, que é 6, mais 3, 9. Então, eu terminei o termo da segunda posição sabendo o termo da primeira posição. Posso fazer isso com todos os termos que eu quiser. Olha lá, A3. A3 é N igual a 3. Quando N igual a 3, N menos 1 vale 2. Então, A3 é igual a 3 menos 1 mais 3. O termo da terceira posição é igual ao termo da segunda posição mais 3. Então, o termo da terceira posição é o termo da segunda posição, que a gente determinou aqui, mais 3, 12. Mais 1, só para a gente ter certeza. O termo da quarta posição, aqui N vale 4. Então, o termo da quarta posição é o termo da terceira posição, olha lá, N menos 1, 4 menos 1, 3, mais 3. Então, o termo da quarta posição é o termo da terceira posição, mais 3. Então, A4 é o termo que a gente terminou aqui, 12, mais 3, 15. Todos os termos aqui dessa sequência, eu preciso saber o termo anterior para somar. Sabendo o termo anterior, eu consigo saber o termo de agora. Olha lá, aqui. Eu só sei, eu estou sempre somando 3. Eu sempre preciso saber qual é o termo anterior para saber essa minha sequência. Vamos ver um outro tipo de sequência. Essa daqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. O que eu tenho? Eu tenho o termo da primeira posição 5, o termo da segunda posição 10, da terceira posição 15, da quarta posição 20. Eu quero tentar descobrir alguma ordem para essa sequência também. Vou tentar pensar assim. O termo da primeira posição, 5. Beleza, mas 5 é 1 vezes 5. O termo da segunda posição é 10. E 10 é 2 vezes 10. O termo da terceira posição é 15. Só que 15 é 3 vezes 5. O termo da quarta posição é 20. Só que 20 é 4 vezes 5. Olha o que está acontecendo aqui. Para encontrar o termo da posição,
eu pego a posição que ele está e multiplico por 5. Se o termo está na primeira posição, eu faço 5 vezes 1. Se o termo está na segunda posição, eu faço 5 vezes 2. Se o termo está na terceira posição, eu faço 5 vezes 3. Está na quarta posição, eu faço 5 vezes 4. O termo depende da posição que ele está. Então, eu posso escrever assim, ó. Um termo na posição n é o número dessa posição, n, vezes 5. Por exemplo, se eu quisesse encontrar o termo A10, o que significa isso? O termo da 10ª posição. Eu não preciso fazer todos os outros 9 termos antes dele para encontrar o termo A10. Eu posso virar e falar, bom, A10 é 10 vezes 5, porque eu substituí n aqui por 10. Então, o termo na 10ª posição é 50. E aí, por último, entender como funciona fluxogramas. Por exemplo, eu montei esse fluxograma aqui. Encontre os 4 primeiros termos da sequência definida por esse fluxograma. Encontrar os 4 primeiros termos é encontrar o termo A1, A2, A3 e A4. O termo na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Então, a gente precisa seguir o fluxograma. Início. Beleza, vamos começar aqui. Defina a posição do termo. Bom, eu quero o primeiro termo. Então, vou definir o termo A1. Aqui. Multiplique a posição por 3. Bom, se o termo na posição 1 é A1, eu vou multiplicar a posição por 3. A posição 1 por 3, 3. Então, A1 igual a 3. Registre o resultado. Beleza, registramos, está aqui. A1 igual a 3. Calcular outro termo? Bom, a gente quer os 4 primeiros. Eu só tenho 1. Então, sim, vou calcular outro termo. Então, vamos voltar aqui. Defina a posição do termo. Bom, agora eu quero o termo na posição 2. Eu quero o A2. Multiplique a posição por 3. Multiplicar a posição 2 por 3 dá 6. Então, A2 igual a 6. Registre o resultado. Beleza, registramos aqui. Calcular outro termo? Bom, a gente quer os 4 primeiros termos. Calculamos A1, calculamos A2, ainda falta 3 e A4. Vamos registrar aqui, ó, a sequência. Por enquanto, a gente tem 3, 6. Vamos ver. Defina a posição do termo. Eu quero o termo na terceira posição agora. Multiplique a posição por 3. 3 vezes 3, 9. Registre o resultado. Então, 9. Calcular outro termo? Sim, eu quero os 4 primeiros termos. Então, vamos aqui de novo. Defina a posição do termo. Posição 4. Multiplique a posição por 3. 4 vezes 3, 12. Registre o resultado. Calcular outro termo? Bom, a gente já tem os 4 primeiros termos. A1, A2, A3 e A4. É essa a minha resposta aqui. Então, vamos calcular outro termo? Não. Então, fim. Acabamos. Calculamos essa sequência. Todos os exercícios dessa e da próxima aula, da semana 6 e 7, são baseados nesse conteúdo. Mas se vocês tiverem dúvida do que eu falei aqui, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Não tem problema nenhum.